Sansão, um guerreiro temido. Matou um leão com as próprias mãos, derrotou exércitos, adquiriu muitos inimigos ao longo de 20 anos. E depois de uma surpreendente traição, seus tempos de glória chegariam ao fim. Neste vídeo vamos explorar a história de Sansão, o juiz de Israel, e como Dalila conseguiu trair este homem que desafiou os costumes de seu tempo. E conhecerá também o enigma descoberto pelos filisteus e suas consequências. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixe seu like. Primeiramente, vamos entender a origem e vida de Sansão antes de se tornar uma lenda das eras antigas. Havia um homem em Israel chamado Manoé. Ele e sua esposa, que era estéril, receberam a visita de um anjo que profetizou o nascimento de um filho extraordinário. Esse filho deveria ser consagrado a Deus e se tornaria um nazireu desde o nascimento. Para você entender melhor, vamos resumir o que significa nazireu. A palavra nazireu refere-se a alguém que faz um voto especial de consagração a Deus, adotando compromissos. A prática do voto nazireu é mencionada no Antigo Testamento da Bíblia. Essas características especiais incluem abstinência de vinho e qualquer produto de videira, evitar a contaminação por morte, ou seja, o nazireu evita a contaminação por toque de um cadáver, mesmo no caso de familiares, e não cortar o cabelo, simbolizando sua consagração especial a Deus. Assim nasceu Sansão, dotado de uma força sobrenatural. Cresceu em meio às colinas de Zorá, onde seu cabelo longo e sua herança espiritual marcavam-no como alguém especial. As colinas de Zorá é uma região montanhosa entre Jerusalém e a costa do Mar Mediterrâneo. Desde jovem, Sansão demonstrava uma força impressionante. Ele enfrentou um leão e conseguiu matá-lo usando apenas as forças de suas próprias mãos. Veremos isso mais adiante da história. À medida que Sansão crescia, seu desejo por desafios tornava-se insaciável. Em um dia, enquanto visitava uma cidade chamada Tímna, viu uma mulher filisteia. Sansão se apaixonou imediatamente por ela. Quis casar. Sansão pediu a seus pais que a tomassem como sua esposa. Contudo, isso era contrário aos costumes de seu tempo, pois os filisteus eram inimigos de Israel. O casamento de Sansão foi o prelúdio para muitos conflitos. Provavelmente ele poderia ter evitado tensões e conflitos ao casar-se com alguém de seu próprio povo, em vez de escolher uma esposa filisteia. Sua decisão de se unir a uma mulher dos inimigos de Israel, embora baseada em desejos pessoais, contribuiu para muitas desavenças, evidenciando as consequências sociais e políticas de suas escolhas. Mas Sansão estava determinado. Apesar da oposição de seus pais e da desaprovação das pessoas, ele não desistiu. A Bíblia não fornece o nome desta mulher que casou com Sansão. É mencionado apenas sua origem. Mas além do casamento com esta mulher da Filisteia, Sansão também teve um relacionamento amoroso com outra pessoa. E novamente, outra mulher da mesma cidade. Para Sansão, estas mulheres não eram suas inimigas, mas o povo conspirava silenciosamente contra ele. A atitude não era bem recebida pelos oponentes de Israel. Sua personalidade forte e corajosa fez dele uma figura temida, tanto por aqueles ao seu redor, quanto por seus inimigos filisteus. Sansão impôs sua vontade, o grande dia estava chegando. Seu casamento. Uma grande festa estava sendo preparada. E durante sua viagem de Israel até a cidade de Tímna, algo incrível aconteceu. Quando Sansão estava a caminho de seu casamento, um leão feroz o atacou. Para qualquer outra pessoa, isto seria o fim. Mas o leão enfrentou o mais forte dos homens. O texto bíblico destaca que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, concedendo-lhe força sobrenatural. Sansão conseguiu matar o leão com as próprias mãos, demonstrando a extraordinária força que Deus lhe havia concedido. Cada vez mais, Sansão era admirado, respeitado e temido pelos seus inimigos. Mais tarde, quando Sansão voltou pelo mesmo caminho, encontrou o cadáver do leão e notou que abelhas haviam produzido mel nas entranhas do animal.
Sansão ficou surpreso. Ele pegou o mel e o comeu, compartilhando parte dele com seus pais, sem mencionar de onde o tirara. Esse episódio contribuiu para o enigma que Sansão propôs aos filisteus durante o banquete de casamento. A descoberta deste enigma causou um conflito enorme, alimentando conspirações que aconteceriam com o decorrer do tempo. Durante a festa de casamento de Sansão, ele propôs um enigma, um desafio, e prometeu 30 roupas como recompensa para aqueles que conseguissem decifrar a charada. O enigma proposto por Sansão durante o banquete de casamento, conforme registrado no livro de Juízes 14, versículo 14, era o seguinte: da comida saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus tentavam, mas não conseguiam resolver o enigma de Sansão. A solução do enigma referia-se à experiência que Sansão teve ao matar o leão e, mais tarde, ter encontrado mel nas entranhas do animal. Assim, o enigma destaca na ideia de que algo doce, o mel, poderia vir de algo forte, o leão. Os filisteus, incapazes de resolver o enigma por conta própria, pressionaram a esposa de Sansão para obter a resposta. E sua recém-esposa o traiu e revelou o enigma aos filisteus. Esta foi a primeira traição contra Sansão. Mas não seria a última. Continue conosco no vídeo e entenda os acontecimentos que levaram à morte de Sansão. E se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Esta traição resultaria em uma série de eventos que contribuíram para a hostilidade entre Sansão e os filisteus. As desavenças cresciam entre estes dois povos após esta traição. Sansão teve uma explosão de raiva. Ele usaria 300 raposas para incendiar as plantações dos filisteus. A história das raposas usadas por Sansão para incendiar as plantações filisteias é encontrada no livro de Juízes, capítulo 15, na Bíblia. Sansão ficou furioso e decidiu se vingar dos filisteus. Ele teve uma ideia curiosa. Capturou 300 raposas e, em pares, amarrou tochas nas caudas delas. Em seguida, soltou as raposas nas plantações e campos de trigo dos filisteus durante a noite. As raposas, com as tochas amarradas, correram assustadas, espalhando o fogo por toda parte. As plantações queimavam. Um cenário desolador para os filisteus. Uma vingança implacável aconteceria. Se você gosta de histórias bíblicas, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Esse ato de Sansão causou grandes prejuízos às plantações filisteias, levando a uma escalada de conflitos entre Sansão e os filisteus. Sansão era temido, mas também odiado. Ele se mostrou um guerreiro formidável. Depois de incendiar as plantações filisteias com as raposas, Sansão foi posteriormente capturado pelos filisteus, que foram auxiliados pelos próprios israelitas. Isso mesmo. De acordo com a narrativa bíblica no livro de Juízes, alguns israelitas colaboraram com os filisteus para capturar Sansão. Os habitantes da cidade de Judá, sentindo-se ameaçados pelos filisteus, foram até Sansão e o amarraram para entregá-lo aos seus inimigos. Neste momento nos perguntamos: como o poderoso Sansão foi preso? Porque ele não usou sua força. Sansão não parece ter resistido à sua prisão por parte dos israelitas. A motivação por trás da entrega de Sansão pode ter sido o desejo de evitar represálias filisteias contra a tribo de Judá. Sansão não queria lutar contra seu próprio povo. Ele era o juiz de Israel. Sansão, então, permitiu ser amarrado com 2 cordas e entregue aos filisteus. Os filisteus foram ao encontro dele com uma multidão. Enfim, os filisteus teriam vingança. Pelo menos foi isso que eles acreditavam. Mas agora, Sansão estava diante dos filisteus, e eles estavam prestes a presenciar toda a sua força. Nesse momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com grande poder, e ele rompeu as cordas que o prendiam. Procurando um instrumento para se defender diante da multidão, Sansão encontrou a mandíbula de um jumento e a pegou. Ele então usou a mandíbula de um jumento para atacar os filisteus, matando 1000 homens. Derrotar um grande número de inimigos usando um instrumento improvável como a mandíbula de um jumento causou um enorme impacto. Cada vez mais as pessoas se perguntavam: por que ele é tão forte?
Qual seria seu segredo? Sansão já tinha sido traído pela esposa filisteia. E, contrariando os costumes de sua época, ele começa um relacionamento amoroso com outra filisteia. Seu nome era Dalila, uma mulher astuta a serviço dos filisteus. Ela buscava descobrir a fonte de sua força. Sansão estava dormindo com o inimigo. Iludido pelo amor, revelou o segredo de sua força, seu cabelo, que nunca deveria ser cortado. O amor de Sansão por mulheres filisteias o levaria à sua queda. Ele seria traído novamente. Dalila, cumprindo seu papel, cortou os cabelos de Sansão enquanto ele dormia. A força que o distinguia foi embora, e os filisteus o prenderam, o cegaram e escravizaram. Mas Sansão ainda causaria espanto. Os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. Durante um festival em honra ao deus filisteu Dagom, os líderes convocaram Sansão para entreter a multidão. Neste momento, o poderoso Sansão estava enfraquecido, era humilhado pelos filisteus. Entre as colunas do templo, onde estava acorrentado, Sansão orou a Deus por força uma última vez. O Senhor ouviu sua súplica, e Sansão, com sua força restaurada, derrubou as colunas, derrubando o templo sobre si mesmo e seus inimigos. Este foi o fim de Sansão e também de muitos inimigos que estavam presentes naquele dia. Mesmo após a morte de Sansão, os conflitos entre os filisteus e os israelitas persistiram, lançando uma sombra prolongada sobre a relação entre esses dois povos na história bíblica. A narrativa dos livros de Juízes e Samuel evidencia um ciclo contínuo de tensões, opressões e lutas, com as hostilidades entre filisteus e israelitas mantendo-se vivas. A ausência de Sansão, um juiz notável com habilidades sobrenaturais, deixou um vácuo de liderança entre os israelitas. Outros juízes, como Samuel, emergiram para orientar e liderar o povo durante esses tempos tumultuados. Apesar dos esforços para resistir à opressão filisteia, as tensões persistiram, marcando uma era caracterizada por conflitos e desafios. Mas isto já é assunto para outro vídeo. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like.